existe uma versão gratuita, vocês podem usar o Teletanque gratuitamente para gerenciar até 10 tanques na propriedade de vocês. É interessante vocês fazerem o teste para ver os ganhos que vocês conseguem auferir ao controlar bem a produção, monitorar, observar o desempenho, né? O crescimento, os custos. O módulo financeiro é muito interessante, você vê custos e despesas, para saber custos, despesas e receitas, né? Para monitorar o resultado financeiro. Em administração, a gente aprende que o que a gente não controla, a gente não gerencia, a gente não melhora, a gente não cresce. Então, aproveitem para se familiarizar com esse sistema. Conheci vocês hoje. Ah, que bom, Álvaro! Então, já fica a dica, não é? É aluna do professor João Henrique. Muito bom. Muito bom. Aluno, não sei, né? Ele não disse que ele é aluno, não. Eu aqui inferi. Muito bem. É psicultor? Já, Álvaro? Vitor, eu acho que é psicultor. Olha, Vitor carregando um peixão aí. Que peixe é esse, Vitor? Seria uma pirarara. Boa noite. Pirarara, boa noite. Pirarara é um peixe de que região? Região amazônica. Só que eu não sou piscicultor. Pirarara não é nenhum peixe que é visado para consumo. É por pesca mesmo, essa parte é da pesca, mas eu tenho um pezinho na piscicultura. Na verdade, eu sou estudante de medicina veterinária e eu tenho interesse em atuar na área. E assim como o Álvaro, eu conheci vocês hoje e foi aqui xeretando, querendo aprender um pouquinho mais e vir acompanhando vocês. Seja muito bem-vindo, Vitor, Álvaro, todos os novatos, não é? Muito bom, fico feliz, muito bom. Nós já tivemos e temos na nossa comunidade alguns representantes aí do Amazonas, do Pará, né? Piscicultura forte aí também, não é? Muito bom, ficamos muito felizes da gente estar crescendo e juntando cada dia mais pessoas nessa nossa jornada de inovação em gestão da piscicultura. Muito legal. Muito obrigado. Muito obrigado. Sucesso, sucesso aí. Álvaro disse que ele é engenheiro de pesca formado pela UFC, a Universidade Federal do Ceará. Muito bom. Que bom tê-los aqui. João, quando você quiser subir sua apresentação, ainda faltam 2 minutinhos, a gente pode ir batendo um papo por aqui, não é? Quem é que está chegando? Nós já estamos aqui com... Chegou a Clara, desculpem-me. Clara, Rayane, alguém mais quer se apresentar, aproveitar um tempinho antes do início do webinar? Contar a sua história, falar sobre tecnologia, que tecnologia vocês usam? Quem já conhece? Ai, desculpem. Pegar um copinho d'água, gente, com licença. Jéssica, se você puder conduzir com eles essa conversa enquanto eu pego um copinho d'água, me engasguei, com licença. Sim, sim. Quem aqui é piscicultor de criação de tilápia? Tem algum piscicultor que cria tilápia? Guilherme Freire, eu vou começar. Aluna de zootecnia, muito bom. Algum outro piscicultor? Quem tem algum engenheiro de pesca aqui? Você é engenheiro, Álvaro, de pesca?
Você trabalha em pisciculturas? Você é técnico em aquicultura, está gerenciando a piscicultura. Recém-formada. Legal, Fernanda. Muito bom. Para vocês que estão se formando, para vocês que já trabalham na área, o Teletank é muito bom, porque a gente que é técnico, a gente faz biometria na mão, aí tem que passar a quantidade de ração, tem que ver se o peixe está comendo aquela quantidade de ração, tem que fazer o ganho de peso diário. E o Teletank é um software que vai calcular tudo isso sem a gente estar fazendo esse tipo de cálculo na mão, né? E é uma forma rápida, segura. E assim, a gente sabe que é preciso, né? A gente sabe que às vezes a gente erra, às vezes tem algum problema que a gente não está vendo porque a gente tá ocupada com outras coisas, que tira o foco da gente naquilo que realmente tá precisando, em um resultado que realmente a gente está querendo saber. E o Teletank é bom por isso. Né? A Ana acabou de chegar. Ana, a gente tem tecnólogo, tem zootecnista, tem engenheiro de pesca, tem gente que faz várias consultas técnicas em pisciculturas. Tem pessoal que vai começar agora na piscicultura. Estou conversando aqui, os meninos estão no chat aqui falando, se apresentando, quem é quem. Ana, tá desligado o microfone. Obrigada, amiga. Não, que bom, né? Que público bacana. Temos a Alain agora do Recanto do Sertão, um dos grandes produtores de alecrim. Boa noite, Alain. Que bom, seja bem-vindo, Alain. Gente, que bacana. Eu vi que Jéssica estava falando. Boa noite, gente. Boa noite, Jéssica. Boa noite, Ana, Dora. E os outros aí, que eu não estou lembrando agora. Boa noite para vocês todos. Muito bom, abraço para a galera toda aí. Estamos com saudades. Muito bom, pessoal. Vamos então. A Jéssica estava comentando com vocês, né? Que a gente entende que o Teletank pode ajudar, né, todos, quem presta consultoria, né, assessoria técnica, porque você pode, à distância, acompanhar, né, o desempenho das pisciculturas que você assiste, né? Então, você, de longe, pode controlar, pode observar, né? E aí dar orientações, dar dicas, né? Fazer sua consultoria, né, qualificada, tendo na palma da mão ou no celular as informações do que está acontecendo lá na piscicultura. Boa noite, gente, estudantes de engenharia da pesca, em registro. Registro que estado é registro? Registro é Pernambuco? Não sei. Meu telefone está baixo? Ai, meu Deus. Ah, pronto. Acho que agora vai ficar melhor. Ficou melhor, né? Eu acho que ficou melhor o som. Vou passar a palavra para o professor João. Ah, ótimo, estava aqui invertido. Pronto, professor, aproveite e se apresente. Estamos muito felizes de receber hoje, no 5º webinar do Teletank, o professor Dr. João Henrique Cavalcante Bezerra. Ele vai se apresentar e vai conduzir a primeira parte do nosso webinar. Registrem suas dúvidas no chat, que a gente, se João permitir, quando ele respirar, a gente faz, lê e compartilha as perguntas de vocês, tá bom? Então, professor, a palavra é toda sua. Bom, boa noite a todos, né? Eu agradeço ao convite da Teletank
para a gente estar difundindo um pouco mais, né, desse conhecimento que, por estar na nossa função de professor, é essa a nossa missão, né, difundir cada vez mais o nosso conhecimento. E devido a essa pandemia que nós estamos passando, e temos essa possibilidade de fazer difundir esse conhecimento através agora pela internet também, tá? Não só aqui no Maranhão, não só lá no Ceará como fazia antes, e agora para o Brasil todo, né? Então vamos lá, pessoal. Então, antes de mais nada, começar, né, só um slide bem simples, que muita gente ainda confunde o que é aquicultura, né? Acha que é só você é obrigado a dar ração, é obrigado a fazer uma qualidade de água e tudo. Não necessariamente, tá? Então, se você tiver pelo menos alguma intervenção humana, já é considerada aquicultura, né? Então, a gente já pode lembrar lá dos primórdios, onde a galera só pegava as formas jovens, né, dos animais e colocava no tanque. Só essa prática já era aquicultura, tá? Então, a gente tem alguns exemplos de manejo, né, alguns exemplos de intervenção humana que é realizada essa aquicultura. Vai desde o povoamento, na alimentação, a proteção contra os predadores e o controle da qualidade de água, que no meu modo de ver é o principal, né? Eu costumo até falar para meus alunos, eu não cultivo o peixe, eu cultivo a água. O peixe vai ser consequência dessa qualidade da água, né? Coisa que a gente só pode fazer no viveiro ou num tanque. Infelizmente, a gente não consegue fazer esse manejo da qualidade da água se o meu cultivo for em tanque-rede, em açudes, tá? Para isso, né, quem for entrar na aquicultura tem que entrar muito ciente, saber certo qual o objetivo que ele vai querer, tá? Porque, dependendo desse objetivo, ele vai traçar o seu planejamento. Dentro desse planejamento bem amarrado, ele vai tentar implementar para chegar àquele seu objetivo através de um controle, tá? Então, tudo, pessoal, que a gente for fazer tem que ter um controle, tem que ter um objetivo e tem que ter um planejamento. Não se pode deixar, né, como se diz no popular, nenhum i sem o pi, né? Então, a gente tem que colocar todos os pingos nos is. Como é que a gente faz esse planejamento? Né? Existe o ciclo PDCA. O que é esse ciclo? É o planejar, o executar, o controlar e o agir. Então, dentro do planejar, a gente vai estabelecer quais são os nossos objetivos, quais são as nossas metas e definir qual o método, né? A gente sabe que não existe apenas um método de cultivo, né? Antes de ser professor, já fui consultor e já visitei vários tipos de produtores e vi alguns manejos diferentes. Alguns certos, outros errados, mas dentro dos certos não existe apenas um, tá? Então, cada qual tem seu modo de trabalhar, porém, existe um rumo a ser seguido. Não pode sair muito daquilo ali, ok? Isso dentro do planejar. Depois que eu já planejei, eu vou executar, né? O principal ponto do executar é capacitar a sua equipe, tá? Não adianta nada eu, produtor, ter todo o meu conhecimento, aprendi, estudei, me formei em engenheiro de pesca, vou lá, vou colocar um raçoador, coloca só isso aí de alimento, vou me embora. Não adianta. Principalmente o raçoador. Se ele souber que ele é o fator-chave da produção, ele vai pedir um aumento, tá? Porque aquele funcionário é tudo na produção, ou seja, você tem que capacitar bem o seu raçoador. Eu digo isso porque eu já passei por uma situação, né? Geralmente, esses nossos colaboradores que dão a nossa ração são de um nível de escolaridade um pouco mais baixo, né? Eu já passei por uma situação, né, de chegar, tu dá esse balde de ração
a cada horário de arraçoamento. Beleza? Beleza. Quando foi na semana seguinte que eu cheguei para verificar como é que estava o cultivo, perguntei, e aí, Marcos, como é que tá? Tá comendo o balde todo de ração? Ele, tá. Eita, coisa boa. Só tem um porém, doutor. O que foi? Aquele balde que o senhor me mostrou sumiu. Aí eu peguei esse outro balde. Um balde era desse tamanho, o outro era um baldezinho menor. Aí eu, mas esse balde é menor. Tu pelo menos colocou um balde um pouco mais para compensar? Ele, não. Só pediu para me dar só um balde. Tá? Então, existem esses problemas que a gente não consegue prever. E a gente pode evitar esses problemas se a gente realmente capacitar o nosso ajudante lá diário. E, depois de capacitar, dar a infraestrutura necessária que ele precisa. Tá? Também não adianta nada eu capacitar, chegar, dar lá o saco de ração para ele, mas não dar um caiaque, não dá os equipamentos necessários que ele precisa para executar da forma correta como ele foi ensinado. Planejei, executei e vou fazer o meu controle. Vou ficar verificando os desvios que aconteceram no meio do caminho. Que a gente sabe, planejamento é uma coisa, execução é outra coisa, né? Como eu falei, eu planejei dar um balde de ração. A execução foi diferente. Então, para contornar, a gente fez um novo manejo, tentou trilhar o caminho para tentar adequar a situação. Tá? Então, temos que verificar os desvios negativos e também positivos. Pode aparecer coisas que a gente não planejou, coisas boas, e que vem para o bem e a gente agrega ao futuro planejamento. E assim, agir, né? Sabendo o que é que deu certo, o que é que deu errado, corrigindo esses erros para que no próximo ciclo não venha acontecer, né? É muito comum isso acontecer nos primeiros ciclos do produtor, acontecer alguns erros, e à medida que for passando o tempo, vai se ajustando até se encontrar um caminho único para se trilhar rumo ao sucesso da produção. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida por enquanto? Não. Né? Então, dentro da agricultura, existem algumas especializações. Né? A gente sabe que o ciclo completo começa lá na maturação, ou seja, a reprodução daquela espécie-alvo que eu vou trabalhar. Para algumas espécies, existe o período de larvicultura, tá? Depois a gente vem para a levinagem, engorda e o mercado. O que é que nós vamos abordar aqui nesse palestra de hoje? A gente vai abordar o período ali da engorda, tá? O que o produtor quer. O produtor da tilápia, da piscicultura de um modo geral, ele costuma comprar o alevino, geralmente ali próximo de 1 grama até 5 gramas, e passar aquele período de cultivo até o peso de despesca. Qual é o peso de despesca? Quem vai dizer é o meu mercado. Eu tenho um mercado para peixe de 600 gramas, né? Geralmente, no interior do Ceará era muito assim, que era o peixe que cabe no prato, para cada pessoa comer seu peixe. Mas tem mercado que prefere o peixe de 1,2 kg, 1,5 kg, né? As barracas de praia, que a família vai lá para comer na praia e você vê um peixe grande para a família toda. Então, depende do seu mercado. Então, o produtor ele tem que se alinhar muito ao mercado para saber o produto que ele vai gerar. E dentro desse caminho, desde o alevino até o peixe da despesca, tem o manejo produtivo, que é o mais importante. É o que vai determinar o sucesso ou o fracasso da produção. Escolher o melhor manejo produtivo para aquela sua região, para aquela sua condição, tá? Eu costumo dizer, não existe receita de bolo. Quem tentar lhe vender, falar para você, segue esse protocolo que vai dar certo.
pode tirar o cavalinho da chuva. Não é assim. Cada realidade é diferente. Digo isso porque eu já fui produtor, né? Então, já tive 2 viveiros, um do lado do outro, fazendo o mesmo manejo produtivo, sem mudar nada. Uma água ficava de um jeito, outra água ficava do outro. Tá? O mínimo de diferença que existe já dá essa diferença final. Tá? Então, não existe receita de bolo. Então, dentro desse manejo produtivo, o que é que o produtor tem que ter mais atenção? Primeira coisa é na qualidade do alevino. Não adianta nada eu comprar a melhor ração, contratar o melhor técnico, ter a melhor infraestrutura, se eu não tenho um alevino de qualidade. Tá? Então, eu tenho que escolher um laboratório que tenha procedência, que ateste que aquele meu alevino já vem livre de doença, que ele tem qualidade, que o reprodutor que gerou aqueles alevinos tem qualidade, foi bem alimentado, tá? Então, para garantir o sucesso, primeira coisa é ter um alevino de qualidade. E também pela genética, né? A gente sabe que a maioria desses peixes, né, a tilápia, no caso, que é mais do que 50% da produção brasileira é de tilápia, é um peixe exótico, né? Então, entrou aqui no Brasil, começou a se fazer as reproduções, acabou tendo uma perca genética, e aí foi se trabalhando, né, fora do Brasil, principalmente, depois foi incorporado nas empresas aqui, um trabalho genético para evitar, né, que tem algumas percas de tamanho, de peso, de formato de cabeça, né? Muito se estudou isso, um peixe que tem uma cabeça menor para gerar um filé maior, tudo isso pensando sempre no ganho do produtor, tá? Qualidade de água, né, o que eu já citei aqui, é o fator mais importante da produção. Se você tiver como controlar sua qualidade de água, você controle da melhor maneira possível, porque é o fator chave da aquicultura. Qualidade da ração, tá? A gente sabe que muito produtor só olha para aquele númerozinho que tem quantidade de proteína bruta. Não é só aquilo. Você, além da quantidade de proteína bruta, é muito importante olhar os ingredientes, tá? Porque eu posso ter uma ração muito proteica, porém essa proteína que foi utilizada ser pouco digestível para o peixe. Então não vai adiantar de nada uma ração muito proteica que o peixe não vai aproveitar. Na verdade, isso é ruim, que só vai ser desperdiçado todo na água, que vai gerar compostos nitrogenados como consequência. Tá? Então, eu tenho que ter a qualidade dessa ração e manter a qualidade da ração também no meu armazém. Muitas vezes o produtor compra, às vezes, de carrada, né? Sai direto da fábrica, 14 toneladas, armazena uma ração de excelente qualidade, mas o armazenamento é mal feito, acaba acontecendo alguns sacos fungarem, e mesmo assim o produtor, para não perder dinheiro, ele oferta essa ração. Então tem que ter muito cuidado com isso, dentre outras coisas que podem aparecer aí nesse manejo produtivo, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai acompanhar o crescimento desse peixe. A gente vai pegar o alevino até o peixe no tamanho, no peso final de despesca. E a ferramenta que a gente vai utilizar para fazer esse parâmetro de crescimento é a biometria, tá? E o que quer dizer essa biometria? E outra coisa, pessoal, muito importante, né? Vi que tem muita gente que vai entrar no mercado agora, recém-formados e tudo. Então, tem que entender que alguns produtores também, né, não têm tanto conhecimento, não tem tanta usual também essas palavras, né? Então, o termo biometria era para ser um termo mais geral,
mas eu já ouvi, né, alguns locais chamar de BA3. Não, vamos fazer a BA3, vamos fazer um outro termo que eu acabei de esquecer agora. Então, você tem que ter essa sensibilidade de entender o que é que o produtor, né, o modo de falar daquele produtor, entender qual é o manejo que você vai utilizar. A melhor escola da aquicultura é o campo, tá? Você, com seu conhecimento teórico, muito importante, mas você tem que alinhar com conhecimento prático, tá? Então, eu costumo sempre informar para meus alunos. Vamos aprender aqui, mas vamos praticar. Você só vai aprender como é que está a água, como é que está o peixe, vendo na prática. Então, o produtor lá no campo, apesar de muitos não terem um conhecimento teórico, ele tem muito conhecimento empírico que você pode somar com o seu conhecimento e aprender também, tá? Eu já aprendi muito com o raçoador, tá? Aprendi demais. Então, o que é essa biometria? Né? É uma prática que tem como objetivo avaliar o crescimento do peixe ao longo do ciclo produtivo, tá? Eu tenho ali a minha estrutura de cultivo, uma determinada população que eu coloquei, né? Qual foi essa população que eu coloquei? Aí vai depender da densidade de estocagem que eu escolhi trabalhar. E aí, professor, existe uma densidade de estocagem correta para se trabalhar? Não. Vai depender muito da tecnologia que você vai empregar ali no seu cultivo. Né? A gente sabe que existem os cultivos extensivos, semi-intensivos e os intensivos. O que é que diferencia eles? Principalmente o nível tecnológico que você emprega. À medida que você adensa mais o cultivo, você vai necessitar de uma maior tecnologia. Que tecnologia é essa? Mais aeradores, uma ração de melhor qualidade, talvez uso de outros produtos, né, como probióticos, tá? Então, vai depender muito do manejo, do objetivo que você traçou lá no seu PDC, no seu plano lá, no seu objetivo, tá? Então, eu não posso dizer qual a densidade correta. E aí, você não, para fazer esse acompanhamento, você não vai retirar toda a sua população, ou também você não vai tirar só um peixe para fazer isso. Você vai retirar uma amostra, né, dessa população, que a gente vai comentar já já, como deve ser retirada essa amostra e qual a quantidade para ela que seja representativa para toda a sua população. Mas o objetivo é esse, fazer o acompanhamento durante o cultivo, desde o início ao fim, tá? Por quê? Ela vai nos auxiliar, além do nos dizer se o peixe está crescendo ou não, o produtor vai aproveitar esse momento para avaliar o estado de saúde do peixe, como também realizar ajustes no seu manejo produtivo, se necessário, ajustes na alimentação e ter uma previsão do término do cultivo. Porque lá no seu objetivo, você traçou, eu vou tirar peixes de 1 quilo. Então, quando eu tiver vendo o meu acompanhamento, vou ver, opa, está crescendo bem, está crescendo tantos gramas por semana, tantas gramas por mês. Então, se eu quero daqui 1 quilo, possivelmente eu vou tirar dentro desse período. Porém, vai ser uma estimativa. Essa estimativa ela pode mudar a cada biometria, porque a cada biometria você vai ter um ganho diferente. Você pode ter um ganho maior ou um ganho menor. Vai depender muito do manejo que você estiver adotando. Tá? Então, qual a indicação de biometria? Ela deve ser periódica, pelo menos a cada 15 dias, tá? Tem algumas pessoas que recomendam a cada 30 dias. Eu, particularmente, acho um período muito longo, porque se acontecer algum problema, você esperar 30 dias para ter conhecimento desse problema, para fazer um ajuste,
pode ser tarde demais, tá? Então, eu acredito que a cada 15 dias é um bom período para estar se realizando essa prática, tá? Ela tem que ser representativa a quantidade de peixe estocado, ou seja, eu tenho que fazer a retirada aleatória, né? Eu não posso estar escolhendo, só vou pegar aqui os maiores peixes, que é para dar já uma sensação que dá certo. Não vale, vai ser uma amostra, a gente chama de amostra viciada, tá? Porque a gente sabe que existe os cabeças, né? Que a gente chama os peixes que crescem mais rápido, tem os retardatários que crescem menos, e tem a grande parte que segue uma certa gramatura normal. Então, eu tenho que fazer a colheita desses indivíduos de forma aleatória. Se for no viveiro, eu pego, no mínimo, uns 3 pontos para estar retirando esses indivíduos. E sendo uma quantidade adequada. Essa quantidade vai depender muito da quantidade de peixe estocado, do tamanho da minha população. Né? Na literatura, tem dizendo 3%, 10%. Então, vai depender muito. Se a quantidade de peixe for pequena, tem que pegar pelo menos 10% a 15%. Se a quantidade de peixe for muito grande, você pega ali entre 3% a 5%, já vai dar uma representatividade muito boa para você. Tá? Lembrando que para fazer essa biometria, você tem que deixar, né, os animais em jejum por 24 horas, tá? Porque é um manejo estressante, então o peixe com trato cheio, se ele sofrer um estresse, é mais prejudicial para ele do que ele com trato vazio, tá? Isso já está comprovado na literatura. E realizar esses manejos, principalmente nas primeiras horas do dia, né? Que são aqueles horários que a temperatura ainda está mais amena, né? Porque a gente sabe que os peixes são animais ectodérmicos, né? Antigamente se falava pecilotérmicos. Então, animais ectotérmicos, a temperatura corpórea deles depende da temperatura do ambiente em qual ele se encontra. Então, uma temperatura menor, a temperatura corpórea do animal vai estar menor, consequentemente, o metabolismo dele vai estar menor, o consumo de oxigênio dele vai estar menor e o estresse vai ser menor. Tá? Então, por isso é indicado nas primeiras horas do dia. E qual material que eu vou precisar para fazer essa biometria? Papel e caneta, tá? Balança, sal. Pastor João, para que o sal? O sal, pessoal, nos peixes de água doce, ele vai estimular uma maior produção do muco daquele peixe. Essa produção desse muco vai proteger a sua pele, né, de injúrias, algumas coisas que podem vir a ser causadas pela biometria. Além dessa maior produção do muco, o sal também ajuda na osmorregulação desse peixe. Se a gente pegar, por exemplo, a tilápia, né, a tilápia é um peixe de água doce. Porém, a quantidade de íons que ela tem no corpo dela é maior do que a quantidade de íons que tem na água. Ou seja, ela tem uma osmorregulação. A tendência dela é absorver a água, né? Porque a água é um solvente universal, ou seja, ela vai para onde tem mais sais. A tendência é entrar no peixe. Então, o peixe ele tem um gasto energético para fazer essa osmorregulação. E a gente sabe que a tilápia ela tem o seu ponto isoosmótico próximo à salinidade 7, ou seja, na salinidade 7 ali, ela não tem tanto essa perca, esse trabalho energético. Logicamente, a gente não vai colocar essa quantidade de sal para deixar a salinidade 7 para fazer a biometria. Não estou dizendo isso, tá? Mas
uma pequena quantidade de sal já vai ajudar ela a minimizar essas percas de pela osmorregulação. João, A gente vai precisar um balde com água, tá? Um pulsar, que é essa redezinha com a arte de madeira, de cano, de ferro, seja o material qual for, e as redes, né? A tarrafa ou aquela rede de cerco para trazer o peixe por todo o viveiro. oi, E João. nesse momento, pronto, pode dizer. Posso, porque é sobre o sal, né? Só para você descansar um pouquinho também, respirar. O Anderson, parece-me que é uma pergunta, né? Sobre a quantidade ideal de sal, né? Você falou que é um pouco, não é? Tem alguma dica? É mais ou menos como a imagem mostra aí, que a gente chama, é um punhado de sal. A quantidade que dá ali na mão, coloca num balde e vai dar certo. 20 litros. Esse balde aí me parece que tem uns 20 litros. Isso. Acredito que se eu pegar na literatura, em torno de, deixa eu lembrar aqui, 60 gramas. Alguém me ajuda aí? Alguém sabe de cabeça? Eu sinceramente esqueci. 5 gramas por litro, professor. 5 gramas por litro, né? Professor, 5 gramas. A gente viu essa matéria semana passada. Opa, então aprendeu. Estou gostando de ver. Aluno bom é assim que aprende. Então, aí você coloca na água e tira... você acabou, né? Tira os peixes com... Isso, eu coloco o sal naquela estrutura que eu vou armazenar os peixes na água para fazer a biometria, e aí eu faço todo esse manejo. E aí, nesse período que ele está ali, seja um balde ou um recipiente maior, o sal vai diminuir esse estresse que ele poderia ser causado se eu não colocar o sal. Por toda essa, que eu já falei, tanto pela produção do muco, tanto também pelas perdas osmóticas. Muito bom. Tem uma outra aqui. A ambientação... Bom, eu vou ler aqui. Eu não faço parte dessa área, mas sou apaixonado pelo cultivo de tilápias. Na cidade em que moro, Aracati, no Ceará, existe muito cultivo de fundo de quintal. E nisso sempre há aquela dúvida sobre simular uma ambientação mais natural para a tilápia. Então, a dúvida é se a ambientação pode trazer facilidade para o crescimento da espécie. Essa ambientação, Jocélio, ou seja, usar um manancial... Não sei, João, você imagina que... Eu também fiquei meio em dúvida do que seria essa ambientação. Mas, assim, realmente existe, né? Eu conheço bem ali a região do Aracati, no Ceará. Tem muito produtor, né? Que é justamente utiliza o espaço que tem para colocar seu peixe mesmo só para se alimentar, nada não muito comercial. E muitos produtores, nessa condição, há tanto pelo desconhecimento, como também pela falta de recurso, faz uma maneira um pouco mais artesanal. Mas lembrando que essa artesanalidade não necessariamente precisa ser errado. Já vi muita coisa sendo utilizado com outro tipo de materiais para baratear, mas que também dá certo. Fazendo do modo correto, dá muito certo, tá? Então, você tem que ter só um certo conhecimento, o caminho a ser trilhado, que também vai dar. Mais alguma? João, não, por enquanto não. Tá, então, vamos lá. Então, o produtor, ele tem que aproveitar esse momento da biometria, ou seja, que ele faz a retirada dos animais na água, né? Porque quando a gente compara a piscicultura com as outras atividades, né? A bovinocultura, avicultura, suinocultura, é totalmente diferente. Por quê? Porque nessas outras, desses animais terrestres, o produtor está vendo
né, o seu animal ali. Qualquer problema, qualquer coisa errada, ele já pode visualizar e agir. O peixe não, o peixe está debaixo da água. Então a gente dá a ração, acredita que vai dar certo, né? O peixe ainda é melhor do que outros organismos aquáticos, que ainda come a ração ali na superfície. Dá para você ter até uma certa noção. Diferente do camarão, que come lá no fundo, que você joga a ração, acredita que tem camarão, depois de um tempo que você vai ver se você gastou dinheiro à toa ou não, né? Mas nesse momento aqui da biometria dos peixes, ele vai fazer esse acompanhamento do peso, né, para ver se está crescendo bem, mas ele vai aproveitar para fazer a visualização desses animais, ver como é que está olhos, como é que está a pele desse animal, as nadadeiras, essas escamas, se elas estão eriçadas, a coloração, se está adequado, e as brânquias, tá, pessoal? Eu não quero dizer que o piscicultor ele tem que ser especialista em doenças do peixe ali. Até porque quem é especialista em doença animal são os veterinários, tá? Mas eu como produtor, eu tenho que saber como é que é um peixe saudável. Eu não sei qual é aquela doença. Eu sei que ele não está normal. Então, eu tenho que ter, pelo menos, esse conhecimento, tá? Então, nessa foto aqui, eu estou vendo um animal que está com o olho esbugalhado, né? Eu tenho uma certa noção do que pode ser. Pode ser uma doença bacteriana, isso aqui. Mas eu não vou testar. A única coisa que eu posso atestar, que eu tenho certeza, é que ele não está normal. Sabendo disso, que ele não está normal, eu posso ir atrás do conhecimento de uma pessoa capacitada me dizer um manejo adequado. Agir antes que esse problema aumente, se espalhe, né? Pegar ali no início. Porque se a gente deixar uma doença se espalhar, dificilmente você vai controlar depois. Tá? Então, por isso que eu faço essa biometria a cada 15 dias. É um período não tão longo, mas também não tão curto, mas é um tempo necessário para mim estar fazendo essa verificação, né, desses animais, nesses pontos que eu elenquei aqui, para saber se o peixe está normal ou não. Né? Porque essas doenças são os grandes entraves na produção dos peixes. E da onde é que surgem essas doenças? Né? Principalmente, tá? Muitas dessas acontecem por conta de erros no manejo. Que tipo de erros são esses? Né? O excesso ou até mesmo escassez de alimento, tá? Então, o produtor dá muito alimento, o animal não consome, vai gerar compostos nitrogenados, piorando aquela qualidade da água, ficando ruim, um ambiente ruim para o animal, possibilitando, né, o ataque daquelas doenças oportunistas, né, porque a gente sabe que a doença está ali. Se o animal for imunodepressivo, né, sofrer um problema na sua imunidade, o patógeno vai atacar. Ou se eu estou ofertando algum alimento de baixa qualidade, tá? Manejo inadequado da água, tá? E a falta de informações relacionadas ao cultivo do peixe, tá? Então, às vezes eu tenho conhecimento da tilápia, mas eu vou testar aqui, trabalhar com tambaqui. São duas espécies diferentes. A qualidade de água da tilápia é uma, do tambaqui é outra. Então, eu não posso confundir as espécies, tá? Então, você tem que escolher a sua espécie-alvo e trabalhar o seu manejo de acordo com as necessidades daquela espécie-alvo. E fatores externos, né? Fotoperíodo, temperatura, eventos de friagem, de insolação, chuva, estratificação térmica, coisas que o produtor aí já não pode controlar, tá? Mas, se por alguma ventura vir a acontecer, ele pode
verificar essa doença logo no início, através das biometrias, e fazer um manejo corretivo. Né? A biometria ela vai fazer com que o produtor agir de forma preventiva, tá? Identificar a causa, tá? Através da biometria, ele vai coletar aqueles animais, vai verificar se tem algum problema, verificando o problema, vai buscar a causa daquele problema. Identificada a causa, vai fazer a sua correção, tá? O produtor, né, muitos ainda não tem isso formalizado na cabeça. Deve-se evitar o uso de drogas como agentes terapêuticos. Eu já vi muita gente, principalmente em tanque-rede, utilizar como manejo corriqueiro o uso de antibiótico fortíssimo, né, de oxitetraciclina. Isso é totalmente errado, pessoal. Você está podendo gerar um problema ainda maior. Porque se você não fizer um manejo correto com aquele antibiótico, você vai transformar com que aquelas bactérias ali se tornem resistentes e quando você realmente necessitar, não vai funcionar mais. Tá? Então tem que ter muito cuidado com esses usos dessas drogas. Tá? E, de novo, né? A doença ela tem que ter o seu problema solucionado logo no início. Porque depois que ela é instalada, dificilmente ela vai ser controlada depois. Tá? Então, durante esse período de biometria, os peixes ele devem ser manejados com cuidado, porque também você pode verificar, os peixes não estão doentes. Ótimo, perfeito. Mas se você fizer também uma biometria errada, sem tanto cuidado, pode machucar os peixes e aí abrir porta para o aparecimento de doença. Você fez a biometria, não tinha doença, só que você fez a biometria de qualquer jeito, sem cuidado, acabou causando algumas injúrias na pele daqueles peixes. Daqui a 15 dias, quando você fazer a nova biometria, já pode ter aparecido uma nova doença. Aproveitou aquela porta de entrada que você gerou, tá? Então, você tem que fazer um manejo rápido, porém melindroso, cuidadoso, tá? Sem gerar tanto estresse para o peixe, sem causar injúria, para não ter esse aparecimento dessas doenças. E com isso, fazer o registro dos dados dessa biometria, tá? Então, nada melhor do que você utilizar o software aí que a Teletank desenvolveu. Você vai coletar todos esses dados, né? O peso, né? Algumas pessoas fazem também um acompanhamento do tamanho do peixe e você vai pegar esses dados e jogar naquele software. O software vai lhe auxiliar na tomada de decisão que você tem que fazer de acordo com como está aquela sua produção. Ou seja, eu costumo dizer que a biometria vai nos auxiliar por quê? Né? Muita gente pode perguntar, para que vai servir esses dados coletados da biometria? Aí eu faço uma analogia com a navegação. Né? A pessoa pega ali um barco, vai navegar em áreas desconhecidas. Para ela fazer essa navegação com segurança, ela vai precisar de dados. Que dados é esse? Que vão vir de alguns equipamentos. Um radar, de um sonar, equipamentos de navegação, que vão gerar dados para ela navegar com segurança. Do mesmo jeito, é a aquicultura. Ou seja, a biometria vai me gerar dados para mim fazer o meu cultivo com segurança. Tá? Então, é muito importante essa coleta de dados. E, além da coleta, a interpretação. Então, o software da Teletank vai nos ajudar bastante
também, além de ter todo esse armazenamento dos dados, a interpretação deles para melhor tomada de decisão, tá? Então, através desses dados, eu vou ter os meus indicadores de desempenho, né? Então, eu posso fazer a minha gestão daquele meu cultivo. Ou seja, que indicadores de desempenho são esses? Né? Existem vários, mas eu coloquei aqui só alguns para você ter a noção. A gente vai saber o peso médio, a biomassa, o ganho de peso, o consumo de ração, o fator de conversão alimentar. Todos esses indicadores é muito importante para o gestor, tá? Porque a partir deles, ele vai avaliar se as atividades realizadas estão todas de acordo com o planejamento, os objetivos e as metas que eu quero alcançar, tá? Então, por isso que a biometria ela tem que ser realizada, ela tem que gerar os dados e ela tem que dar interpretação, porque ela vai me dar uma indicação se aquela minha gestão está de acordo com o meu planejamento. Ou seja, eu posso ter casos aqui, como por exemplo aqui nesse gráfico, né? Um produtor, ele iniciou o cultivo dele aqui em dezembro, ó, gramatura do peixe dele ali era próximo a zero, né? Em torno ali de 1, como eu falei que os produtores, a maioria, pega ali seu peixe. À medida que os meses foram se passando, né, a gente vê essa coluna aí azul, janeiro, fevereiro, março, abril, ela foi crescente, ou seja, houve um ganho de peso positivo e crescente. A partir de abril, maio, junho e julho, houve também um ganho de peso positivo, entretanto, menor do que o mês anterior. Mas como houve ganho de peso, a gente pode ver na curva aí vermelha o crescimento do peso desse peixe, ele continuou crescendo até julho, onde eu tenho ali o ponto de maior peso médio, tá? A partir de agosto, setembro, o produtor teve perca, ou seja, o peixe parou de crescer e, pior, perdeu peso, tá? Então, ou seja, se ele não tivesse fazendo esse acompanhamento pelas biometrias, sabendo desses indicadores, ele vai estar perdendo dinheiro. Por quê? Nesse momento aqui, o que seria a melhor tomada de decisão desse produtor? A partir de agosto, que ele viu que houve uma perca de gramatura daquele peixe, ele poderia já despescar, evitando percas maiores, como aconteceu em setembro, que perdeu ainda mais, tá? Então, possivelmente, eu não posso afirmar, porque vai depender de outras variáveis, esse ponto de maior peso médio seria o ponto também de maior produtividade, né? Que a gente vai ver que a produtividade é a quantidade quantidade de peso, de biomassa que eu tenho ali para uma determinada área, possivelmente era o maior ponto ali, mas logicamente isso vai depender muito esse acompanhamento para melhor tomada de decisão. Além disso, né, tem os ajustes na ração, né? Muitos produtores acham que a biometria é só para ajustar a ração. Mas como eu já estou mostrando para vocês, é muito além disso. Tem essa parte do acompanhamento sanitário, tem uma parte dos indicadores da gestão e vai ter também o ajuste da ração. Porque a gente sabe, dependendo da gramatura do peixe, é a quantidade de proteína na ração adequada que eu vou dar para aquele peixe, né?
a gramatura adequada do pellet, daquela ração, para aquele peso de peixe. Aí a quantidade de refeição diária, aqui é só indicativa, aí vai de produtor para produtor, tá? E também a tabela aqui de consumo médio, né, porcentagem de peso vivo por dia, né? Isso aqui também é só um indicativo, tá? Não pode também ser seguido ao pé da letra. Então, ou seja, esse ajuste da ração, ele vai ajustar qual a ração que eu vou escolher, a quantidade de proteína, de acordo ali com o meu peixe, o tamanho do pellet adequado e o ajuste da quantidade que eu tenho de ofertar, né? Eu tenho as tabelas, eu tenho um indicativo. Ó, eu tenho a minha quantidade de peixe, eu tenho a gramatura média desse peixe. Então, pela tabela, era para esses animais estar comendo 100 quilos. E eu vou lá, vou botar aqui 100 quilos. Só que vou fazer meu teste. Oferto 100 quilos, né? Eu, na verdade, não gosto nem de ofertar toda a quantidade de uma vez. O que é que eu faço? Oferto ali em torno de 75% da quantidade. Como um peixe é fácil eu ver se ele está comendo ou não, o produtor pode ficar ali verificando. Se o peixe estiver consumindo todo aquela ração ali em pouco tempo, ele joga o restante dos 25. Se não consumiu, ele já não joga o restante dos 25. Por quê? Pode ter morrido o peixe, pode ser que naquele dia o peixe não está comendo tão bem por algum fator, né? Seja a temperatura. Geralmente, quando a temperatura da água está acima de 32 graus, o consumo de ração por esse peixe é menor. Tá? Então, é um indicativo, mas nem sempre é a realidade. Pode comer mais, comer menos. Então, é muito importante, através da biometria, também fazer esse ajuste na ração. Porque a ração é o item mais caro da nossa produção. A gente vai ver que em torno de 70% a 80% dos custos operacionais é ração. Então, o máximo que a gente puder um manejo correto desse insumo, melhor, tá? Se eu estou já com peixe de 20 gramas, eu posso dar já uma quantidade de ração para ele, uma proteína menor, né? Um pellet maior, que ele é mais barato do que a ração em pó. Então, eu tenho que estar atenado a essas particularidades do cultivo, tá? Por quê? Porque, como eu falei, a ração é o dinheiro. O produtor está colocando ali o dinheiro dele para o peixe comer. 70% a 80% dos custos de produção é a ração. Então, o produtor está dando dinheiro para o peixe comer, esperando que esse peixe retorne para ele em forma de dinheiro. O produtor não está ali para brincar, tá? O produtor, ele quer obter o lucro, né? O lucro, logicamente, todo produtor tem que ter isso na cabeça. Hoje em dia, e cada vez mais nos anos daqui para frente, a sustentabilidade vai ser o tocante mais forte em todas as atividades humanas, tá? Então, se a gente quer ter uma produção boa, ela tem que ser uma produção sustentável, ela tem que elencar todo aquele tripé da sustentabilidade. Ser economicamente viável, socialmente justo e ambientalmente correto, tá? Pelo menos esses três. Existe algumas outras literaturas que ainda botam um quarto item que tem que ser culturalmente aceito, tá? Então, o produtor tem que seguir a sustentabilidade e dentro da sustentabilidade tem que ser economicamente viável, tá? Então, o produtor dá ração, né? Dá o dinheiro em forma de ração e quer obter o lucro dele. Por quê? Tem que se evitar o desperdício.
como eu falei, eu oferto 75% da ração e vejo se o peixe comeu ou não. Porque o que pode acontecer? O produtor faz lá o seu ajuste de ração, joga o que a tabela está mandando e o peixe não come. Tá? Então, está aí toda a sobra de ração. Ou seja, o que esse produtor está fazendo? Literalmente, ele está rasgando dinheiro. Tá? Então, essa sobra de ração aí não vai servir mais de nada. A ração, a gente costuma falar ali que após 2 horas na água, elas são uma massa. Nutricionalmente, ela já perdeu muito dessa coisa, porque ao momento que ela tem contato com a água, ela já começa a ter suas perdas, né? Então, o produtor tem que evitar esse desperdício, tem que evitar rasgar dinheiro. Ele tem que estar muito antenado, o produtor, né? Em 2 coisas, principalmente visando o lucro. O que é o preço da ração, tá? Que a cada dia está ficando cada vez mais volátil. Quem acompanha o mercado de perto vê que as fábricas de ração estão fazendo reajustes nesse preço de ração, muito devido à falta de insumos, né? Pelo que eu andei lendo aí, andou faltando certos insumos, milho, soja, que são ingredientes ali na ração, né? E é aquela velha coisa, lei da oferta e da demanda. Se está faltando, o preço sobe, consequentemente vai subir o restante das coisas, o frete aumentando, e o preço da ração está ficando cada vez mais caro. Como também por um daqueles indicadores, que é o conversão alimentar lá na terminação. Então, eu tenho aqui os dados desse projeto Campo do Futuro, do CNA, 2017, onde ele elencou aqui, pelo preço da ração e pela conversão alimentar, os ganhos que aquele produtor pode ter ou a perca, tá? Então, eu tenho que ter muito cuidado. Esse produtor aqui, que ele está gastando ração e o peixe não está comendo, ou seja, o peixe não vai ingerir esse alimento, não vai transformar esse nutriente em ganho de biomassa, o FCA dele tem que aumentar. Então, a gente está vendo aqui que a partir de 1,8 de conversão alimentar, dependendo do meu preço de ração, eu já posso ter percas, já posso ter prejuízo, tá? Então, no meu planejamento lá, eu tenho que fazer uma análise de sensibilidade de mercado. O que é essa análise de sensibilidade? Eu tenho que colocar um preço da ração que eu vou comprar, eu posso e tenho que fazer a sensibilidade desse preço. O que é que vai acontecer com minha produção se esse preço aumentar 5%, se ele aumentar 10%? Para mim saber, também, dependendo da conversão alimentar que eu tiver, se eu vou ter prejuízo ou não. Tem muito produtor que não sabe se realmente está ganhando dinheiro ou se está tendo prejuízo. Eu já peguei, na minha época de consultor, um produtor que ele só estava trocando dinheiro. Ele não estava ganhando nada. Né? No caso, não era peixe, era camarão, mas um cara estava dando tanta ração e não estava tirando camarão suficiente, ele estava tendo uma conversão alimentar de 1,9. Terrível para a espécie do camarão. Onde, se você tiver um manejo correto, adequado, você pode ter conversão alimentar até de 1 para 1. Tá? Então, ele estava dando muita ração, e camarão é uma espécie com valor de mercado um pouco maior do que os peixes, dá uma renda melhor, mas o produtor não estava ganhando nada. Ele estava só empatando. E eu mostrei para ele, através dos indicadores, através das biometrias que a gente foi realizando. Ó, você está só trocando dinheiro. Vamos fazer um ajuste aqui para tentar melhorar, tá? Então, por quê? O que o produtor quer? Que lá no final, através do seu manejo correto, né, que a gente não abordou aqui, o tema
outros termos de manejo para ele chegar numa boa sobrevivência, tá? A biometria vai ser um auxílio para me saber se lá no final eu vou ter ou não sobrevivência, já que eu vou estar fazendo um acompanhamento sanitário, tá? Por quê? Uma maior sobrevivência no final vai me dar uma maior produtividade, ou seja, uma maior quantidade de indivíduos para uma determinada área, ou seja, quilos por metro quadrado, toneladas por hectare, depende da unidade que você queira utilizar, e se eu tiver uma maior produtividade, consequentemente, eu vou ter um maior lucro. Por quê? A margem de lucro vai ser maior porque ela depende diretamente dessa produtividade. Por quê? O produtor ganha dinheiro no peso. Se eu tenho uma maior produtividade, ou seja, se eu estou conseguindo produzir 100 quilos no metro quadrado, por exemplo, tá? Estou fazendo aqui um valor fictício, e o meu vizinho produzir só 60 quilos no metro quadrado, eu estou produzindo mais do que ele, ou seja, o meu lucro vai ser maior do que o dele, porque na mesma área eu produzi uma quantidade maior do que a dele, tá? Então, diretamente ligado à produtividade ao lucro. E era isso, pessoal, que eu teria para falar com vocês e estou aqui à disposição para tirar qualquer dúvida que surgir aí, tá? Muito obrigado. João, muitíssimo obrigada, professor. Muito bom, muito esclarecedor mesmo, pessoal. Elogiando e muito contente com os aprendizados. Tem apenas duas questõezinhas aqui por enquanto, né? Na hora da biometria, se é necessário usar algum tipo de anestésico para reduzir o estresse do peixe? Pode sim, tá? Existe alguns anestésicos, né? Principalmente ali o óleo de cravo, né? Que é utilizado. Entretanto, não é muito rotineiro ali no manejo produtivo com os produtores, tá? Geralmente se utilizam isso mais em pesquisa, ou então em peixes de maior valor agregado, né? Peixes marinhos, né? Ali na tilapicultura, que é um manejo rápido, é um animal rústico, né? Ou seja, suporta o manejo realmente, não é habitual, mas pode ser Ou então para vacina, né? Desculpa interromper. Como, Jéssica? Eu não consegui entender. Se utiliza muito óleo de cravo para vacinar, o peixe fica quieto, não fica se batendo, aí eles usam para vacinar o juvenil, nesse caso. O óleo de cravo não é muito utilizado na biometria, porque se errar a dosagem, morre tudo. Tem aqueles níveis, tem que ter um... Como é que é o nome? Alguns níveis, você vai dar um anestésico na água, você vai dar aquela quantidade e o peixe vai ficar anestesiado. E aí, se você colocar demais, ele realmente pode chegar a vir a óbito, né? Mas já existem várias pesquisas para saber a quantidade adequada a ser ofertada. E sim, realmente, como lembraste, é muito utilizado na vacinação ali, né? Que geralmente se usa ali no alevinão, no peixe ali de 50 a 70 gramas, que ele vai ser vacinado, né? Contra estreptococcus. E ali, para facilitar o manejo da vacinação, é utilizado, realmente, mas na biometria não. Isso. Aí o óleo de cravo tem a dosagem e tem o tempo correto do peixe ficar. Lá aqui na AT teve um problema com óleo de cravo que os meninos deixaram há um tempo a mais e morreu 100 mil juvenil. Se você for... Com óleo de cravo. Então, não é muito indicado para uma atividade rotineira de uma biometria. Isso. Porque ali, como eu comentei, né, a biometria tem que ser rápida, né, para evitar prejuízo, maior estresse. Então, eu acredito que iria atrapalhar, acho que
não ajudaria tanto como ajuda no caso da vacinação. Perfeito, perfeito. Então, ó, recomenda-se o sal, que já é uma boa intervenção e é menos arriscado. O Anderson só fez uma consideração. Devemos higienizar os materiais, né, usados na biometria antes e depois da biometria, né, para evitar, né, porque alguns materiais podem conter doenças externas e vir a prejudicar os peixes. Então, só lembrando que a higienização do material usado do material, dos usuários, tá? Muita gente também, né? Você tem que dar um acompanhamento para aquele seu funcionário também de higiene, ele ter esse mecanismo, porque se você vai utilizar esses apetrechos naqueles animais, se algum animal desse estiver contaminado, vai contaminar aquele seu apetrecho, e se você utilizar sem a higienização, pode estar compartilhando com o tanque seguinte. Então, é muito importante isso também. Perfeito. Olha, nós temos o Lucas aqui, viu, João, que disse que está começando agora, né? Ele ontem, exatamente ontem, colocou 2.000 alevinos em um tanque. E aí ele tem dúvidas sobre a quantidade de ração ainda nessa fase de alevinagem. Você pode dar uma dica para o Lucas? No caso aí, Lucas, é muito importante você entrar em contato com o seu fornecedor de ração, tá? Porque o fornecedor, além de fornecer a ração, ele vai indicar a tabela mais adequada para aquela marca que você escolheu, tá? Então, por isso eu não posso te dar aqui um indicativo da quantidade. Então, vai ter essas particularidades, tá? Mas qualquer probleminha melhor ou que você quiser, pode vir no meu privado aqui que a gente pode dar um detalhamento melhor para você. Muito bom. Isso, aí a Bruna concordou, né, Ricardo? Depende da biomassa do tanque. Muito bom. Muitos elogios. Você está vendo aí o chat, né? Muito bom, muito proveitosa, informativa. Que bom, que delícia. Ó, para a nossa cooperativa. Cooperativa de onde, hein, Sivaldo? Temos aqui alguém já cooperado, iniciando a produção de tilápia. Muito bom. Eu sou muito fã de cooperativas, né? Infelizmente, o brasileiro ainda não tem essa cultura, né, tão forte. Talvez a parte ali do sul, né, que a gente tem um exemplo ali da... Como é, rapaz? Agora fugiu da minha cabeça. Paraná, não sei. No Paraná, Cooperativa do Paraná. Esqueci o nome. Né? O pessoal tem ela é muito forte, que ela sabe determinar. Tem uns produtores que são só produtores de alevino, tem uns produtores só da engorda, né? Então, é a união realmente que faz a força, né? Então, a gente tem lá no Ceará, tem uma cooperativa de camarão que ela conseguiu eliminar o atravessador por ser uma cooperativa, então ela conseguiu fechar um contrato com a rede varejista para vender seu próprio camarão sem passar pelo atravessador. Então, a união só tem a ganhar, né? Você pode comprar insumos mais baratos, porque você compra no maior volume, e pode vender num preço melhor, porque também vai vender no volume melhor. Né? Então, sou muito fã de cooperativa, apoio 100%. Perfeito, perfeito. O Alan, que esteve aqui conosco, João, que eu sinalizei, né, que ele é um grande produtor de alevinos aqui na região da Chapada Diamantina, ele também é presidente de uma cooperativa de piscicultores aqui da região de Itanhaçu. Realmente é tudo de bom. Um ajuda o outro, um ensina o outro, um faz uma parte, outro faz outra parte, compra coletiva, vende maiores volumes. Muito bom. Vou lhe conhecer, viu, Alan? Que assim que essa pandemia acabar, Chapada Diamantina é meu próximo destino turístico. E olha, ele mora ali numa região muito especial da Chapada, que não é tão oba-oba, sabe? Muito linda mesmo, Itanhaçu. Bom, bora lá. Rubem,
Sobre o uso de vacinas por imersão. Por imersão. Isso já é uma realidade no Brasil? Já se usa muito isso no Brasil? É o Reuben que perguntou. Acredito que não, tá? A vacinação por si só ainda não é uma prática tão cotidiana como deveria ser nas produções de peixe, né? Se a gente for olhar fora do Brasil, em outras espécies, né? No salmão já rotina e tudo, mas na tilapicultura ainda não, apesar de já ser uma prática já não tão recente, né? Eu lembro de estar na faculdade ainda e já iniciar essas vacinações, mas são poucos produtores ainda que fazem esse manejo. E quando fazem, é pela aplicação peixe por peixe mesmo, tá? Ainda não seja por imersão. Muito bom. Vou dar uma acelerada aqui para eu poder apresentar rapidamente o Teletanque e convidar o pessoal a experimentar. Isso, pessoal. Continue aí, porque a gente vai aprender um pouco mais do software aí para fazer esse acompanhamento do cultivo. Isso, é isso que a gente quer. A gente quer que vocês, alunos, professores, piscicultores, utilizem o software, deem feedback para